Olá, pessoal do canal Professor Adalberto Pessoa. Eu estou aqui com o astrólogo Célio Barros para uma entrevista sobre o tema astrologia tradicional e astrologia horária. Obrigado, Célio, por me conceder essa entrevista. Tudo bem com você? Tudo bom, eu que agradeço muito pelo convite. Passamos uns perrenguezinhos aqui para ajustar, mas achamos uma solução, um plano B que finalmente está funcionando. Isso, para as pessoas entenderem, a nossa intenção era fazer uma live, uma transmissão ao vivo no Facebook. Nós tivemos alguns problemas técnicos para conseguir fazer isso. Eu estou localizado aqui no Brasil, no interior de São Paulo, né, em Arujá. O Célio está na Noruega, né? Não é isso, Célio? Isso, estou numa cidadezinha de 400 habitantes chamada Hortarn. Pois é, né? E deve ser bem legal. Como é que tá o clima aí? Tá frio? Como é que tá aí? Então, até terça-feira, terça ou quarta, estava nevando, estava -1. Embora, assim, já estejamos no meio da primavera, né? E o sol já no finzinho de touro para entrar em Gêmeos, mas é aquela coisa, estava nevando e uns flocos gorduchos de neve, mesmo anoitecendo às 10, 10:30 da noite e amanhecendo 3 da manhã, só que aí, quando foi quarta ou quinta-feira, o dia virou e agora está 18, 19 graus. Tá um tempinho bom então. Aqui em São Paulo tá um pouquinho frio, mas tá gostoso. Então vamos lá, hoje a temática de hoje é astrologia tradicional e astrologia horária, né? A gente vai fazer essa gravação e depois nós vamos deixar disponíveis no meu canal no YouTube, nas nossas redes sociais, no Facebook. Acredito que você também vai compartilhar nas suas redes sociais, né? Sim, totalmente. Então vamos lá. Então vai ser uma entrevista que eu vou fazer com você. E a primeira pergunta que eu quero colocar aqui, né, se bem que não é bem uma pergunta, mas assim, é uma solicitação para você se apresentar, para as pessoas te conhecerem. Você é astrólogo, né, trabalha como astrólogo tradicional, então fala um pouquinho do seu trabalho, desde quando que você começou a trabalhar, né, um pouquinho da sua formação, do teu trabalho no geral, né, para as pessoas conhecerem. Bom, da minha formação na astrologia, eu comecei a estudar por conta, né, pelo interesse. Uma ex-namorada que estava estudando astrologia na época, quando ela montou o meu mapa, eu fui cobaia dela, e aí ela olhou e falou, nossa, você vai se interessar bastante por isso. E na época eu falava, me interesso, mas como consumidor, jamais teria tempo para poder me dedicar a isso. E ela ficou insistindo durante mais ou menos uns 6 meses, né. E eu falei, não adianta botar pressão em cima de mim. Quando um dia que eu realmente estiver tranquilo, tiver tempo, aí eu dou uma olhada nesses livros que você está insistindo tanto para eu ler. E aconteceu, né? Quando foi entre Natal e Ano Novo daquele ano, de 99 ou 2000, agora nem lembro. Enfim, é 2000. E aí tava tranquilo, aí ela falou, ok, você prometeu, tá aqui. Aí botou o livro no meu colo, falou, aproveita, eu tenho que resolver umas outras coisas, dá uma fuçada nisso, vai lendo mais à vontade. E realmente, eu comecei a ler e deu umas 2, 3 horas, falei, ok, tem mais livro, né? Viciou totalmente. E aí depois eu descobri a Escola Gaia, estudei lá e comecei a ser aquele chato que queria fazer todos os cursos, todas as especializações. Na verdade, acho que eu só não fiz a astrologia esotérica, que eu me lembro do que tinha lá na grade curricular na época. E enquanto eu estava estudando, eu lembro bem que tinha uma colega minha, Ana Luísa Fonseca, ela estava estudando o livro do Lilly e depois ela começou a fazer o curso do Froley. E ela insistiu muito, falou, Célio, você é super saturnino, você vai adorar a astrologia clássica, tem a ver com a tua dinâmica de pensamento, você vai se encontrar nisso daí, tanto quanto eu me encontrei, ou talvez até mais. Falei, será? Fiquei um pouco na dúvida e fui aos pouquinhos, né? Ok, me dá algumas dicas, ela me passou o livro do Lilly, o Astrologia Cristã, né? O Christian Astrology, e falou bastante, muito mesmo dos mapas que ela julgava pelo curso do Froley. Eu falei, ok, vou pagar para ver. Foi um pagamento, assim, um custo alto, mas eu não posso dizer que foi caro. E, enfim, quando eu vi, já estava trabalhando lá na Gaia também, o Robson já estava chamando junto com o Brito e o Denilson, né? E a gente, enfim, mas foi um feliz caminho sem volta, né?
Perfeito. Então, e você tem um canal no YouTube, né? Você está com um canal há pouco tempo, né? Uhum. É um canal de astrologia tradicional. Você poderia falar um pouco desse canal? Qual é a ideia? Qual é a proposta do canal? Enfim. Sim, é até engraçado você perguntar disso. Eu acho que se a gente fosse fazer uma associação de ideias, acho que não é à toa que deu esse bug aqui na internet de não conseguir fazer direito a live, né? Eu tenho um horror de mostrar a minha cara. E assim, já um monte de gente vem insistindo para eu ter um canal de astrologia desde a década passada. E eu fui relutante, muito relutante com isso. Até que eu comecei a ver o que existia de conteúdo, mais recentemente, nos últimos 2 anos, eu falei, gente, mas tem uma lacuna aí, uma lacuna grande. As pessoas estão, assim, ou falando coisas interessantes para quem já entende do assunto, ou coisas que eu chamo de conteúdo muito pop, e que acaba ajudando a dispersar e mais depondo contra do que a favor. E eu falei, gente, por que eu não tenho um canal que fale sobre astrologia tradicional numa linguagem não técnica para não astrólogos? E eu pensei nisso junto com uma coisa que eu percebi, que eu não trabalho só como astrólogo, também sou técnico de som e às vezes músico, cada vez menos, mas também trabalho com isso. E de repente, quando eu olhei para as minhas finanças ano passado, eu falei, gente, que loucura, eu mudei para cá para trabalhar com a área de estúdio e com música, mas quem está pagando minhas contas é a astrologia. Aí eu falei, então tá bom, vou montar o canal, isso é motivo suficiente, vamos parar de tratar a astrologia como uma atividade secundária, porque está na hora de ser atividade primária, e ela sempre foi quem me salvou nos momentos de mais aperto financeiro, de mais dificuldade com trabalhos e tal. Aí decidi abraçar com tudo e o canal nasceu mais por conta dessa limitação, limitação não, dessa circunstância, né? Perfeito. Assim, eu assisti uns últimos vídeos seus, onde você comentou isso mesmo, né? Que você quer produzir um conteúdo que seja acessível para quem não é da área de astrologia, inclusive, né? E eu percebo que você tem uma didática que vai direto no ponto, seus vídeos são mais curtos, eles vão direto no ponto. Isso é interessante, na verdade, Célio, apesar de você querer atingir um público que não é técnico da área da astrologia, mas eu por exemplo, que sou astrólogo, eu uso muito seu canal para revisar conhecimentos. Às vezes eu quero acessar um conceito de uma maneira rápida e quero fazer uma revisão rápida de algum conceito, eu vou lá no seu canal. Isso é engraçado, né? Não troca a dinâmica, né? Deu seu professor adjunto das notas de rodapé, né? Isso vai me perseguir pro fim da vida, então. Eu acho que, assim, no final das contas, o seu canal acaba virando um canal de referência, né? Inclusive para quem é profissional. Pô, agradeço. Não é só para quem é leigo na área, não. E até assim, já que a gente está falando um pouco do seu canal, tem um dos vídeos que eu achei muito interessante, que é sobre mapa astrológico de gêmeos, né? De pessoas que são, que são gêmeos, né? Que nasceram na mesma data, na mesma hora ou em horas muito aproximadas, no mesmo local, então são gêmeos. Né? Uhum. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Normalmente as pessoas elas perguntam muito se pessoas nascidas gêmeas, né, na mesma data, hora, local, se elas vão ter o mesmo, já que elas têm o mesmo mapa astral, se elas vão ter o mesmo destino ou não. Né? O que você responderia para isso? Você já tem um vídeo que responde isso, né? Mas eu queria que você trouxesse esse tema e trabalhasse um pouco mais aqui com a gente. Ok, dá-lhe fogueira, né? Tá bom. Bom, o que acontece é assim, são gêmeos nas tendências. As tendências são idênticas. E morre aí. A tendência é igual, mas a vivência não. As escolhas não. Então vamos pensar, esse objeto pesa X. Isso é uma tendência de cair numa determinada velocidade. Agora, se eu jogar com força, a tendência já fica alterada de acordo com o entorno, com o acontecimento, o evento desse entorno. Então, assim, para você ter duas pessoas exatamente com digamos, o mesmo destino, não gosto dessa palavra, mas já explico por quê. Mas eu penso que assim, você vai ter uma situação onde as duas pessoas vão ter que querer a mesma coisa, pensar a mesma coisa, ocupar o mesmo lugar no mesmo tempo, pensando, enfim, as duas pessoas vão ter que ser uma. Não tem como. Só que o conjunto de tendências realmente é idêntico.
Então, assim... Além de terem o mesmo mapa astral, elas vão ter a mesma carga genética, né? Sim. Inclusive nisso. Sim. Porém, isso não quer dizer que a orientação da vida vai ser idêntica para as duas pessoas. Não, não mesmo. E assim, tem que considerar também a outra coisa, né? Qualquer mínima diferença vai dar mínima diferença nas progressões diretas e nas progressões primárias e secundárias. Então isso... Tem uma diferença no momento do nascimento. Sim, né? Normalmente, entre gêmeos, essa taxa de diferença vai ser do quê? Algo em torno de uns 5 minutos, talvez, não é? Isso dá 1 grau e 1/3, mais ou menos. 1 grau e 1/3 é bem razoável, é tipo 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses. Grosseiramente falando, né? Se for uma diferença de 5 minutos de um nascimento para o outro, né? Se for isso, né? Sim. Às vezes pode ser um pouco menos, aí, se for menos do que isso, vai ser uma diferença de meses, né? Sim. E também tem aquelas tabelas de triplicidades, termos, faces, as dignidades. Isso pode mudar um pouco também com essa diferença de tempo no nascimento ou não? Pode, se você estiver prestando principalmente atenção no cálculo de Almutten de cada uma das casas, com certeza. Até tem uma observação, desculpa, tem uma observação interessante para pontuar. Por sugestão do Froley, eu não li mais textos a respeito, mas é uma coisa que eu não lembro se foi num livro dele ou se foi no meio do curso que ele comentou alguma coisa, acho que é no livro Real Astrology, em que ele comenta sobre a progressão do ascendente, meio do céu, Sol e Lua, através dos signos e a mudança deles quando eles trocam dos termos de um planeta para outro. Que isso também tem alguma relevância bem interessante para direções, eu acho que direções secundárias, se eu não me engano. Acho que nas primárias ele não considera. Agora, se a gente for esmiuçar bem a técnica como a gente está fazendo aqui, né? Na verdade, se tiver uma diferença de tempo entre um gêmeo e outro, no fundo mesmo, os mapas não são idênticos. Eles podem ser muito próximos, mas dizer que são idênticos não são, né? Não mesmo. E outra, né? Tem a questão ainda, não só dos graus diferentes de casas, almutens, progressões, mas ainda a gente pode levar em conta, eu ia falar considerar, acho que considerar entra no sentido literal, né? De consider, né, de acordo com as estrelas, porque pode sempre ter alguma estrela conjunta cúspide de casa no mapa de um e não conjunta no mapa do outro. Tá, ou seja, o que eu estou entendendo dessa conversa, só para ficar bem claro. Na verdade, é muito difícil, mesmo no caso de gêmeos univitelinos, a gente está debatendo aqui gêmeos univitelinos. Mesmo num caso assim, é muito difícil que o mapa astral de um seja absolutamente idêntico ao do outro. Mas se fosse, ainda se fosse, eu não diria que a vida de um seria idêntica à do outro, porque de qualquer jeito tem essa questão das tendências e das decisões diferentes que cada um vai tomar, independente de terem tendências semelhantes ou parecidas, é isso? Não tem como, assim, mesmo se você... O fato talvez de não serem univitelinos, mas assim, duas crianças que nascem a alguns metros de distância uma da outra no mesmo exato minuto e segundo, tem a chance de ter um mapa mais próximo, mas aí tem a questão da genética que vai diferenciar. E realmente é bem complicado você pegar uma situação, talvez, sei lá, eu não sei como em detalhes em cesárea, mas de repente numa situação onde por intervenção cirúrgica as duas crianças nasçam no exato momento, hora, minuto e segundo. Mas ainda assim, teria que fazer um estudo acompanhado de vários casos desse, né? Eu já vi, inclusive, alguns seguidores chamarem isso de gêmeos astrais, né, que você acabou de falar, mas na verdade esse termo não existe na astrologia tradicional, né? Não se fala desses gêmeos astrais, não tem isso. Acho que é a primeira vez que eu ouço falar, mas o termo é interessante, pelo menos é pop, né? É uma coisa pop, exato. Aliás, vamos diferenciar um pouquinho o que é essa astrologia tradicional, o que é a astrologia moderna, o que é essa astrologia pop que você está falando. Vamos diferenciar um pouquinho, o que você poderia nos esclarecer sobre isso? Nossa, só fogueira, hein? Eita, nós. Pô, quando a gente conversou as 2 semanas atrás, estava mais light, tá bom.
Não, tá tudo marcado aqui na nossa conversa. Certo, Tá certo. Não é que você é bom entrevistador. Tá bom. Não, então o que acontece é assim, o que eu vou chamar de mais pop, na verdade é qualquer coisa que tem uma abrangência maior, só que mais rasa. Então assim, textos mais frios ou textos mais vagos podem servir para qualquer coisa e que dão combustível, assim, dão razão aos céticos, porque realmente um texto frio serve para qualquer coisa. Né? Diferente de uma coisa simples, por exemplo, que outro dia eu vi, eu não vou lembrar agora o nome de um sábio, um palestrante indiano tido como guru, não vou lembrar mesmo o nome dele. Também não adianta falar que o cara tem um turbante, uma barba grande e branca, que, enfim. Mas ele comenta, fala, não, mas veja bem a questão da astrologia, basta você... eu posso fazer várias previsões, várias leituras só olhando para a cara de uma pessoa. Esse é um dos motivos que quando eu faço leitura, eu prefiro inclusive fazer via Skype, eu faço sem vídeo para não ter o risco de ter essa leitura fria do meu cliente. E por outro lado eu faço compartilhando a tela para poder mostrar os pontos no mapa e enfim, a pessoa também sentir mais à vontade para perguntar qualquer detalhe que esteja ali na parte gráfica e também muitas vezes por questão de astrocartografia, que é uma coisa que me pedem muito, né? E qual a diferença para você da astrologia moderna e da tradicional? Enfoque. A moderna tem uma conexão muito mais forte com a questão psicológica. Eu não critico a moderna como um todo. Eu me critico da apropriação disso como um conteúdo pop, no sentido de pop comercial, tipo, vão vender qualquer coisa, fazer um texto simples, fazer um cursinho básico e já sair trabalhando e dando alguma informação que, ok, pode realmente ser relevante e interessante, mas é rasa. E eu chamo de astrologia tradicional de mão de médico, né, que só vai pegar onde dói. Então, e sempre brinquei com todo mundo, falando, não adianta avisar que a pessoa tem um potencial para uma vida feliz e riqueza lá para os 60, 70 anos de idade, se existe um risco de uma morte por câncer daqui a 6 meses. Vamos botar todos os holofotes em cima do câncer para conseguir superar o câncer e então, depois, sim, construir uma velhice saudável, feliz e abundante. Bom, de qualquer jeito eu percebo na sua fala que você tem um enfoque de que é possível mudar a direção das previsões ou dos acontecimentos. Parece que eu estou entendendo que você está transmitindo um pouco essa ideia. E aí eu quero voltar no que você falou, que você não gosta da palavra destino. Esclarece isso para a gente. Então, destino eu tenho para mim como uma versão mais sofisticada do antigo termo é porque Deus quer. Aquela coisa, não sei, não quero estudar, não quero me responsabilizar, então eu ponho a culpa no destino, falar que foi Deus que quis assim e tal, e não é por aí. O que é aquilo que a gente chama de destino, no fato? É onde existe uma limitação que a gente não tem recursos, consciência ou um entorno suficiente para poder transpor. Então isso a gente vai chamar de destino, só que para mim isso é uma utilização de um termo errado, né? Para mim isso daí é noção clara de condição, de entorno. Então, por exemplo... Você acha que dá para mudar a direção do fluxo de previsões ou do futuro? Dá para mudar o futuro ou não? Depois que você faz uma previsão? Depois que você já deu início a um processo... Não, vou responder com uma analogia. Se você cair de um avião, em princípio você morre. Mas se você cair de um avião com paraquedas, uma mochila com paraquedas, você tem a chance de, a não ser que o paraquedas falhe, que existe um risco, mas é bem menor, você tem a chance de sobreviver. Então é mais ou menos a mesma coisa. Se você vai para um avião, simplesmente abre a porta e salta sem um paraquedas, obviamente é uma estupidez. Mas nesse caso, depois que você saltou, não tem mais como corrigir. Pelo menos até hoje a gente não tem uma tecnologia para isso. Talvez exista no futuro algum negócio que você aperta, um app que você aperta, ele cria um paraquedas virtual com atrito suficiente no ar, se tiver bateria suficiente no teu smartphone, mas isso ainda não existe, pode virar uma realidade depois. Né? Só a total ficção científica hoje, mas se a gente for olhar para os últimos 30, 40 anos, o que teve de evolução tecnológica é uma coisa surreal. Né? Por exemplo, essa nossa conversa sem nenhum custo adicional, a gente só paga uma internet fixa, apesar da limitação da internet aqui, mas, enfim, a gente está conversando com 10 mil quilômetros de distância, com uma latência talvez de 1 segundo ou nem isso.
Então, agora o que eu queria falar um pouquinho é sobre autores tradicionais que você tenha lido, né? Eu acho que um dos principais é o William Lilly. Né? Você poderia falar um pouco do William Lilly para a gente e também do astrólogo com quem você teve curso, o John Frawley, né? Eu acho que é interessante para as pessoas saberem de alguns nomes importantes dentro da astrologia tradicional. O Lilly e o Frawley eu acho que seria interessante comentar. Sim, o Frawley foi a minha principal, continua sendo a minha principal referência por dois motivos. Eu estudei o método dele, que eu tenho que fazer jus, assim, foi interessante você perguntar dos dois. Na verdade, eu mencionaria três numa interconexão muito importante. O William Lilly, com certeza, pela referência do que ele deixou, considerando que aquele livro Astrologia Cristã foi escrito em 1647, aquilo é de uma clareza didática absurda, assim, é muito fora do normal, considerando as leituras de tantos séculos atrás, que geralmente são difíceis, cansativas, e eu acho que ele está razoavelmente contemporâneo, apesar de a gente ter aí uns, sei lá quantos, uns 300, quase, mais de 300 anos de distância do tempo que ele escreveu. A segunda pessoa que eu acho que foi é o pivô mais importante de todos foi a Olivia Barclay, que foi quem descobriu esse livro na Biblioteca de Londres, estudou o original, né, do William Lilly, e decidiu fazer o que eu chamo de essência do espírito científico. Ela foi trabalhar a curiosidade aplicada. E foi atrás de vários métodos e fazer vários testes até conseguir estruturar essa coisa para ver como isso poderia ou não funcionar na nossa sociedade na época, no século XX. Eu não estou certo se ela fez nos anos 70, 80, talvez. O John Frawley foi um dos melhores alunos dela. Hoje ela acho que ela já é falecida. O John Frawley é uma outra astróloga, eu não vou lembrar o sobrenome, Branca, é uma astróloga romena, que inclusive quando eu estava me matriculando no curso dele, ele falou, se achar que meu curso é muito caro, tem a minha colega também, que foi uma aluna super destacada, e eu achei muito, muito bacana da parte dele, assim, de ser transparente nisso, e disse que apesar de ser romena, ela falaria inglês. Eu falei, falar inglês que não é a língua materna nem minha nem dela, pode ser complicado, e preferi fazer já com ele. Né, que eu já fiz um 2 em 1, né? Foi um curso de astrologuês e um curso de inglês. E aí, bom, indo na questão voltando para a questão de leitura. Eu sou um cara muito prático, de pouca leitura, então, assim, a leitura para mim ela é muito mais uma consultoria de referência prática, enfim, como uma pesquisa numa biblioteca, uma pesquisa numa enciclopédia. Então, assim, eu não sou aquele cara que tem a compulsão pela leitura. De repente eu posso falar, hoje eu quero treinar assuntos, sei lá, como a gente até conversou da outra vez, eu quero começar a estudar, conhecer e treinar algumas aplicabilidades de interpretação de cometas. Então vou pegar um monte de referência de cometa, fazer um monte de anotação, e aí o principal, pelo menos para mim, do meu foco de interesse, pegar muitos casos para testar. Perfeito. Assim, só para o público entender, o William Lilly, ele é um astrólogo do século XVII, um astrólogo inglês, não é isso? E ele fez, o livro de astrologia cristã dele, ele fez uma revisão de boa parte da astrologia antiga, da astrologia tradicional. É claro que ele colocou também algumas contribuições dele próprio, do William Lilly, né? E o John Frawley, de uma certa maneira, faz uma releitura do Lilly, né? Sim. Faz uma releitura para os nossos tempos atuais. Você estudou os dois autores. Você percebe alguma... É lógico que o Frawley, ele se baseia bastante no Lilly, mas ele faz uma atualização e também coloca contribuições dele. Sim. Você percebe alguma diferença importante entre o Frawley e o Lilly? O Lilly sendo um astrólogo do século XVII, o Frawley é um astrólogo do século XX, século XXI. Então, você percebe alguma diferença entre os dois? Sim. Principalmente na função de upgrade que o Frawley fez, do material do Lilly, pela objetividade e simplicidade de discurso, que eu realmente percebi isso, falei, vou mergulhar o máximo que eu puder nessa dinâmica, porque faz uma diferença enorme esse processo.
E eu me considero realmente uma cria total do Frawley, assim. Então, assim, agradeço aquilo que você falou da minha clareza de discurso e tal, mas isso eu sou 100% grato ao processo didático do Frawley. Porque ele é aquele cara que te explica de um jeito que você não tem dúvida mais. Na verdade, além dele atualizar, então, o Lilly, né, do século XVII, então, além do Frawley atualizar as contribuições do Lilly, ele também faz uma simplificação. Sim. Né? Ele dá uma resumida, uma simplificada, até tornando mais acessível para a linguagem da atualidade, né? Vou spoiler uma coisinha do curso do Frawley, mas eu vou spoiler só como um teaser. Numa das lições do Frawley, lá para a segunda metade do curso, ele vai pedir para a gente jogar um mapa que é um mapa que o Lilly jogou errado. Ele fala, ok, vai na página tal, joga aquele mapa, o Lilly jogou errado, e você vai me dizer por quê, onde que ele errou e por que que ele errou. É verdade que eu levei uns 2 meses para conseguir responder essa lição, mas nesse momento realmente eu percebi que ele quis mesmo se preocupar com essa questão de passar a limpo, fazer uma versão 2.0 do Lilly atualizada para o século XX e XXI. Agora, eu não sei se é uma impressão minha. Quando eu leio o Lilly e leio o Frawley, a percepção que eu tenho é de que o Frawley enfatiza mais a questão das recepções entre planetas, mais do que o Lilly. Essa percepção minha está correta? Sim. Ou você vê de outra maneira? Sim, o Lilly, a meu ver, eu não fiz essa assim, eu não fiz uma leitura comparativa com esse enfoque, com essa atenção. Mas teria que revisar o Lilly com isso, tendo como base a tua pergunta. Mas assim, o Lilly tem vários exemplos no livro dele, e me dá a impressão, não fala, mas só uma impressão, você comentando agora, que em cada exemplo ele vai pegar mapas que são julgados às vezes por recepção, às vezes por aspecto, às vezes por ingresso de signo, de planetas em outros signos. Enquanto o Frawley, ele comenta mais que a história, a base do enredo da história se conta nas recepções, e depois o desenvolvimento do resto vai acontecendo de acordo com a necessidade ou não dos aspectos ou dos ingressos em outros signos. Mas claro que tem mapas que basta um aspecto para responder, muito embora também fique com a impressão de que o aspecto ele é uma coisa realmente de menor importância. Mas assim, eu tenho essa sensação, assim, que um dos diferenciais do Frawley é exatamente a atenção para essa questão das recepções entre planetas. Inclusive, em grupos de debates de astrologia horária que eu vejo, por exemplo, no Facebook ou em outras redes sociais, quem não segue o Frawley, quem não tem essa referência do Frawley, normalmente tenta analisar os mapas horários sem levar em conta as exceções. Né? Tenta analisar o mapa horário levando em conta aspectos, mas não leva em conta as exceções. E me parece, essa é a minha percepção, é a minha sensação, que isso aumenta a margem de erro. Existem algumas questões, principalmente se forem questões... Eu já vi mapas seus, né, que você analisou, por exemplo... questões de compra e venda de um produto ou de um serviço, ou então questões afetivas, questões amorosas em mapas horários, você precisa analisar as recepções, né, o jogo de interesses, e depois os aspectos para ver se tem a oportunidade da venda, da compra, ou do namoro, né, ou do casamento, enfim. Sim. Então, eu vejo muita gente analisando o mapa horário sem levar em conta a questão da recepção, e isso, na minha interpretação, induz ao erro. E o Frawley, ele enfatiza esse aspecto das recepções. Sim. Essa é a minha leitura, né? Não, total. É a leitura precisa. É interessante você falar disso. Eu lembrei de um exemplo. Eu não sei se eu estava conversando isso com você. Não lembro. Não lembro nem o que eu comi hoje de manhã, então não vou lembrar esse detalhe. Mas é uma coisa interessante assim. O aspecto, ele é um contato. Então vamos pensar uma conjunção, que é o contato mais forte. Sabe, uma conjunção com alguém com quem você não troca nenhuma recepção é que nem ser, sei lá, ser sentado ao lado de alguém estranho no metrô. E daí? Sim. Não vai acontecer nada, essa pessoa é estranha, você não vai nem olhar no olho, se você tentar de repente puxar a conversa, a pessoa ainda vai te olhar e você fala, que você é maluco, nem te conheço, mas que você tá querendo falar comigo, né?
Então, o que eu entendo dos aspectos é isso. Não adianta você ter uma ótima oportunidade com uma pessoa totalmente estranha. No caso, com um outro significador que esteja totalmente alheio e desinteressado de você. Agora, se tem interesse forte o suficiente, mas não existe oportunidade. Tudo bem, mas o interesse está forte o suficiente para que se construa alguma oportunidade. A não ser que realmente estejam em final de signo para depois perder a dignidade, aí aquela coisa, a própria mudança de signo vai fazer uma mudança de recepções e indicar uma falta de interesse. Então, assim, tentar competir isso com aspecto é totalmente sem sentido. Outra coisa que eu percebo muito nos grupos aí de astrologia horária, nos grupos de debate por aí, é o pessoal usando Urano, Netuno e Plutão nos mapas de astrologia horária, inclusive aspectos mesmo, trígonos, quadraturas, sextil com Urano, Netuno e Plutão nos mapas de astrologia horária. O que você poderia comentar sobre isso? Essa minha expressão que eu posso comentar é a vida. Então, né? Existe um livro aqui no Brasil que é aquele de capa vermelha da Silvia Delong, né? Eu acho que por ser um livro aqui do Brasil, é um livro que é muito fácil de você acessar aqui no Brasil, você compra com facilidade, e ela ensina astrologia horária usando Urano, Netuno e Plutão, analisando aspectos mesmo, né? E fica meio confuso, porque imagina, se você abre um mapa horário com ascendente em Aquário, você vai usar o quê? Você vai usar Saturno ou você vai usar Urano para ser o significador da pessoa? Provavelmente ela deve exaltar o Mercúrio em Aquário, essas coisas todas. Então, para mim, assim, é um comentário maldoso, mas assim, eu vou associar esse tipo de técnica de análise de astrologia horária, que, na verdade, assim, esse tipo de técnica tá para horária, assim como tangue, sabor uva tá para vinho. Para mim tá na mesma proporção, assim. E é complicado, porque tentar, é como se você fizesse uma astrologia moderna dentro da horária. Uhum. Né? E isso induz a erro. Você, na verdade, você acaba tendo um resultado final que é uma previsão errada. Você simplesmente erra mesmo. Sim. Né? Bom, eu queria fazer agora uma pergunta para você. Normalmente os seguidores, agora mudando um pouquinho de assunto, os seguidores perguntam bastante sobre planetas retrógrados. O que você poderia falar sobre esse assunto dentro da astrologia tradicional? Posso responder maldosamente com uma única palavra? É ruim. Sim. Ruim. Não, na maioria dos casos é ruim, mas, claro, tudo depende da contextualização. Mas se um planeta retrógrado pela visão da horária, ele não representar algo que você deseja que volte, isso não é necessariamente uma garantia de que vai voltar, é só uma garantia de que é possível que volte. Claro que tem que ver todo o resto não só do contexto, como do próprio mapa, né, do contexto astrológico e extra-astrológico. Mas é uma coisa complicada, assim. Você tem uma expressão, às vezes mostrando todo o potencial dela, só que numa direção completamente errada, que nem você sair de São Paulo querendo ir para a Bahia e depois de horas dirigindo, tá cruzando a fronteira com a Argentina e fala, não vejo a hora de chegar na Bahia. Não, você tá andando na direção errada. Não interessa que você dirigiu certinho, dirigiu o número X de horas, mas você tá indo para a direção oposta. Certo, então assim, de uma maneira geral, o planeta retrógrado é uma debilidade, é isso? Uhum. Sim, uma debilidade acidental e uma debilidade razoavelmente importante. Certo, e assim, no mapa natal, porque você comentou um pouco da astrologia horária, no mapa natal, um planeta retrógrado, como é que você vê isso? A única diferença que eu vejo entre um mapa horário e um mapa natal é que no mapa horário eu só aceito a pergunta a partir do que eu entendo como um contexto em que a sorte está lançada. Ou seja, você já fez o arremesso da pedra, só quer saber onde ela vai cair. E aí o mapa vai te contar, ok, você arremessou com a força tanto, numa direção assim, o cenário é esse, vai cair tal jeito. Fim. E no mapa natal, você tem que lidar com essa situação de maneira que você pode interferir, porque isso não é
uma situação onde o contexto e o teu grau de consciência sobre o contexto são delimitados. A não ser que você, sei lá, seja um camponês na Coreia do Norte, ou um militar na Eritreia, ou alguma coisa assim. Ou seja, você vive numa situação de total aprisionamento, onde ditam todas as regras para você. E aí também não vai fazer diferença você saber seu mapa, né? Mas, via de regra, a vantagem do mapa natal é você ter mesmo tendo um mapa horroroso como é o meu, por exemplo, mas você consegue aprender a lidar, você aprende a desenvolver autoconhecimento e então falando, ok, isso aqui eu sei que eu tenho essa limitação, eu vou ter que, como a gente falou no começo, né, se não dá para andar a plena velocidade, você tem que engatar a marcha reduzida e usar tração nas 4. Né? Então, como a gente resolveu para o vídeo. Você entende o planeta retrógrado no mapa como uma marca de nascimento? Como assim, marca de nascimento? Por exemplo, a pessoa nasceu, sei lá, com Júpiter retrógrado, ou sei lá, com Saturno ou Mercúrio retrógrado. Aquilo teria um significado, imagino eu. Sim. Né? E a pessoa vai ter que lidar com aquilo. Sim. Isso seria uma marca do nascimento da pessoa? Sim. Essa debilidade, ela vai acompanhar a vida toda da pessoa desde o nascimento? Então seria uma marca de nascimento nesse sentido? Nesse sentido, sim, mas claro que assim, o mapa progride, pode ser que esse planeta ele mude de direção a partir do movimento progredido, mas ainda assim, o processo se iniciou com essa retrogradação. Então, aquela história, a pessoa sempre vai ela vai começar devendo, digamos assim como nascer com um planeta debilitado porque está em exílio, porque está em queda, porque está na casa 12 ou na casa 8, é um peso extra a mais para se carregar. Mas à medida que o mapa vai progredindo, essas coisas podem ser superadas? Eu acredito que sim, mas assim, um Mercúrio, uma Vênus talvez até, mas talvez até Marte. Mas se for pensar Júpiter, principalmente Saturno, aí fica muito mais complicado, porque eles levam meses, né? Se for pegar com essa correlação da progressão, que é um ano, um dia, fica complicado. A pessoa teria que ver uns 300, 400 anos, dependendo do caso, né? Então, algum Matusalém conseguiria. Mas aquela história, ter a consciência ajuda. A gente conversou um pouquinho, né? A gente teve uma conversa informal antes de fazer essa entrevista, né? A gente... Né? Tanto é que eu tô aqui com as pautas, tá tudo aqui. Só você tá com a colinha. Hã? Só você tá com a colinha, né? Eu não. Apesar que eu não tô seguindo a risca, porque à medida que você vai dando as respostas, vai vindo algumas perguntas e eu vou aqui emendando, né? Algumas perguntas. Melhor assim, vamos abrir mesmo. A gente falou um pouquinho sobre meteoros, asteroides. Eu lembro que você queria falar sobre esse assunto. Você tinha uma crítica para fazer sobre isso. Então não é bem uma crítica sobre isso, mas é uma crítica sobre as novidades no geral. Não é porque os astrônomos batizaram um astro que está lá no céu que até então ninguém conseguia ver a olho nu e batizou com vai ganhar o nome X. Esse é o mito de tal. Então já vão começar a desenvolver uma teoria, escrever um livro e publicar que a coisa é assim. Gente, peraí, a gente tem uma ferramenta fantástica hoje, que é de observação, a gente tem um Hubble. Isso é maravilhoso, a gente tem um Google Earth. Então a gente tem ferramentas de medição num nível absurdo de precisão que os antigos dariam um olho, um rim, uma mão para poder ter acesso a esse tipo de recurso. Mas assim, o fato da gente ter o recurso e a medição não significa que a gente tenha tempo suficiente para poder absorver, decantar todo esse conhecimento e começar depois botar em ordem de uma maneira que seja funcional, que seja absorvida interpretativamente ao longo de várias gerações por várias culturas de vários países. Então, não adianta falar, mas eu estou estudando isso faz 10 anos, ok, mas os sumérios trouxeram a astrologia, que a gente saiba, né, os princípios da astrologia desde, 10 mil, 8 mil anos. Então não tem como pensar que 10 anos é muito tempo. Ok, para a quantidade de ferramentas que a gente tem de garimpo dessas informações, né, ok, mas a observação que existe sobre todos os corpos celestes visíveis é imensa.
E existem relatos, existem registros, existem práticas ao longo de décadas de vários astrólogos renomados em cima disso e que tinham a cabeça lá na mira do rei Serrace, dependendo do caso, né? Hoje qualquer um pode falar qualquer coisa e o rei não pode mais mandar cortar a cabeça. Então a gente tem que ter um critério grande com isso. Aliás, eu tenho uma coisa a pontuar disso. Não sei se a gente conversou já disso antes, mas que os astrólogos medievais árabes, eles usavam um sistema de 26 casas. Na verdade, eles testaram um sistema de 26 casas que acabou não dando certo. Então, assim, testar um monte de coisa, eu acho válido, eu acho necessário. Porque só desse jeito que a gente consegue crescer no conhecimento, na técnica, como foi o Olivia Barclay, o John Frawley depois. Mas uma coisa é a gente ter não é só uma questão nostálgica, um respeito com a tradição. É assim, entender que existem milênios de tradição muito bem solidificados e, assim, largar isso para desenvolver uma outra coisa completamente diferente, só se for para chamar de outra coisa, não de astrologia. Então, eu acho válido o estudo dos asteroides, sim. O estudo, a aplicação interpretativa, eu acho muito precipitado. Inclusive, assim, eu não sei se você está sabendo, mas dentro da astronomia existe a especulação de que existe um nono planeta, né? Na verdade, são 8 planetas até Netuno. Plutão não é considerado planeta pela astronomia, né? E existe aí a desconfiança de que vão descobrir um nono planeta, né? Então, assim, eu fico imaginando quando descobrirem esse nono planeta, qual vai ser a implicação disso dentro da astrologia, né? Imagina assim, eu imaginei a situação de descobrirem o nono planeta e já no outro ano já terem um significado para dar para o planeta, né? Isso seria bem estranho, mas é algo que pode acontecer. Aquela coisa, se isso se transformasse num fórum organizado onde as pessoas fossem relatando, vários astrólogos do mundo inteiro fossem relatando eventos, datas e outras pessoas ajudando a compilar isso daí e aí montar um sistema de cadastro com filtros inteligentes como os filtros de busca do Google, por exemplo, né, que tem, sei lá, quantos bilhões de linhas de programação aquilo lá, que já se autoprograma, né? Aí poderia ser uma coisa interessante. Porque, assim, é possível você desenvolver algoritmos complexos de análise com a ajuda, principalmente de tecnologia. Eu acho fundamental ter essa vontade. O problema é bater o martelo. Assim, eu acho que a gente é capaz de coletar um banco de informações gigantesco como nunca visto antes. Mas eu acho irresponsável sair já classificando e querer fazer alguma interpretação tendo isso como base. Pois eu acho que isso que você está falando é bem interessante, porque assim, se você conhece vamos dizer assim, a órbita dos planetas, existe uma fórmula de cálculo da órbita dos planetas. Então você tanto pode avançar o movimento, como você pode voltar atrás no cálculo, né? E medir a posição dos planetas no passado e correlacionar com eventos. Isso seria um exercício empírico mesmo, de ver, né, a cada posicionamento do passado, a cada ciclo de posicionamento do passado, qual foi o evento correspondente. Né? E isso daria para se fazer com Urano, Netuno e Plutão. Sim. A questão é que parece que não fizeram ainda. Né? Então, de novo, a minha resposta. Né? Não tem outra coisa a comentar. Enquanto se especula muito, se faz pouco, a gente não vai ter resultado. Nenhum estudo merece realmente ser levado a sério enquanto ele fica só no ramo das hipóteses. E isso é uma das coisas que eu mais gostei da astrologia horária, principalmente aquela coisa que se conta, não sei se era verdade, mas é plenamente cabível, né? Que o Lilly mandava os assistentes esconderem as coisas dele para ele achar depois via horária. Porque é uma coisa que você realmente tem possibilidade de fazer. É algo que está ali ao alcance. Reza a lenda que sim, né? A gente não tem comprovantes. E a gente sabe que objetos perdidos... que tem isso também, né? A gente tem que dar a mão à palmatória para aquilo que a gente não tem a certeza absoluta. Mas o fato é que a gente testa objetos perdidos com astrologia horária e eu tenho acertado a maioria dos casos. Alguns eu erro, não sei por que eu erro. Outros realmente eu errei porque peguei a pergunta de uma forma que achei que era precisa, mas não era vaga. E pelo menos aquela história, né? Uma boa parte dos erros a gente consegue aprender e ir melhorando. Agora, se não dá para fazer um processo assim, porque é empirismo mesmo, a base da astrologia, até que achem alguma outra teoria que explique isso melhor,
Então a gente tem que utilizar essa ferramenta com, sabe, mantendo a bola baixa assim e tentando aprender com cada acerto e com cada erro. Mas assim, mesmo assim, voltando nos transpessoais aí, nos planetas exteriores, Urano, Netuno, Plutão, tem alguma coisa que já foi confirmada? Por exemplo, eu vejo mesmo entre alguns astrólogos tradicionais, eu vejo eles, por exemplo, afirmarem que Netuno tem a ver mesmo com caos, com confusão, e que Urano tem a ver com rupturas, né? Isso mesmo entre os astrólogos tradicionais parece que esse significado tem, digamos assim, está se consolidando. Isso. Você concorda com isso ou não? O que você acha? Sim, pelo pouco que eu consegui ver da participação desses planetas na prática, sim. Então, assim, você definiu bem, Urano é ruptura, divórcio e coisas do gênero. Netuno, ilusões, e principalmente desilusões. Então, ou seja, caos. Pode às vezes também relacionar com afogamento, mas principalmente ilusão e desilusão. E Plutão, maléfico geral. Então, na verdade, o que eu acho que é um problema, isso eu vou citar aqui, apesar de eu ser um astrólogo moderno, eu sou um astrólogo moderno. Mas eu acho muito engraçado quando eu vejo o manual de astrologia moderna falando que Netuno tem o significado de evolução espiritual, de inspiração, né? Aliás, a gente está com Netuno em peixes. Então, se teoricamente Netuno em peixes for um domicílio, como se diz na moderna, né? Então a gente teria que ver um monte de gente aí inspirada, evoluindo espiritualmente, né? Eu não estou vendo nada disso, né? Então... É aquela coisa, até tem, mas eu duvido que isso talvez tenha aumentado um pouco pela questão de gente que um pouco mais jovem caçando informações por conta na internet e conseguindo acessar alguns conteúdos interessantes no YouTube, mas eu duvido que isso seja um número significativo. Pode ter crescido 1, 2%. Mas como todas as outras coisas cresceram 1, 2% por conta da acessibilidade de informação, nada além. Você ainda foi mais otimista do que eu, porque assim, o que eu percebo aqui no Brasil nessa fase do Netuno em peixes é muita alienação. A gente está passando por um momento político aqui no país que, assim, todo dia eu vejo mensagens, coisas absurdas sendo faladas. Né? Então, se eu for pensar que Netuno em peixes está mais... Eu não vou nem dizer que está domiciliado, mas vamos pensar que ele estaria mais forte, vai. O que eu tenho mais percebido são mensagens absurdas nas redes sociais, né? Principalmente de conteúdo político, e aí eu vejo a questão de Netuno relacionado com caos, com confusão, né? Beirando até uma coisa meio psicótica, na minha opinião, do que qualquer coisa ligada a uma evolução espiritual, a uma inspiração, ou alguma coisa nessa linha. Isso eu não... Entendeu? Sim. É como eu tenho percebido. Né? Sim, é o lado mais negativo de ilusão e desilusão. Eu acho que veste perfeitamente. Bom, no nosso roteirinho aqui, eu lembro que você falou que queria falar sobre previsão de tempo. Eu acho que era alguma coisa sobre previsão de tempo ligada à astrologia horária. Inclusive, no seu canal, eu vi que tem lá um vídeo, né? Eu assisti o vídeo que fala sobre alguma coisa sobre previsão de tempo, né? Tem uma horária lá, eu não lembro se é a segunda ou a terceira, que trata sobre isso. A pessoa perguntou se ia nevar, né? Mas aí você fez lá uma previsão, eu achei bem interessante. O que você gostaria de falar sobre isso? É engraçado, né? A gente, na verdade, mais pontuar isso para que as pessoas percebessem o quanto a astrologia não está nem um pouco conectada. Assim, para a gente está mais do que vivenciado nisso, mas o quanto a astrologia está muito além do que essa questão do comportamento pessoal, do que o signo solar, lua e ascendente, a aparência, ou se tem tatuagem ou se não tem tatuagem, né? A gente tem que pensar que essa questão da análise do tempo foi onde tudo começou. É quando a humanidade vai deixando de ser nômade, começa a desenvolver a agricultura e começa a entender como quente, frio, seco, úmido, vento, não vento, e começa a correlacionar todas essas coisas e é exatamente a combinação dessas quatro naturezas, né, quente, frio, seco e úmido, que se define os 12 signos como 1/3 de cada uma das 4 estações do ano, né? Se define as próprias 4 estações do ano com isso daí.
E não seria diferente para a aplicação da astrologia horária, sendo que a astrologia horária, de novo, ela está conectada com essa questão da sorte estar lançada, que era o caso dessa minha amiga que já tinha comprado a passagem para ir para uma estação de esqui na França, nos Alpes, e ela queria saber se ia nevar ou não, porque tinha que nevar para ela conseguir esquiar. Aí eu falei, bom, mas aí que é até interessante que entra a pegadinha, né? Se você for analisar aquilo no contexto tradicional, aquela coisa, ou neva ou não neve, acabou. Se nevar, consegue esquiar, se não nevar, não consegue esquiar. E o céu deixava bem claro que a diversão dela, que ela ia esquiar para se divertir, então tinha que avaliar ali a casa 5, e a diversão dela estava num signo frio e seco. Falei, bom, aí que a gente tem que contextualizar com o século XXI. Se você depender só das condições naturais, esquece que você não vai conseguir esquiar, porque vai estar frio e seco. Só que, se eles tiverem condições de manter a neve que caiu antes artificialmente em condições de poder esquiar, aí ok. Mas tudo vai depender da infraestrutura do local. E vai um acréscimo assim, curioso, que ela falou, putz, eu duvido que lá tenha uma estação super simples e tal. Depois, quando ela chegou de lá, mandou uma mensagem, não, eles têm tecnologia assim, graças às máquinas a gente conseguiu esquiar. Mas nesse caso a gente entende exatamente a questão do que eu estava falando antes sobre o uso errôneo do termo destino. Porque não é uma questão de destino, aquela coisa, o ser humano finalmente conseguiu inventar um jeito de driblar essa limitação das condições exteriores quanto à neve. Então pronto, vai conseguir nevar, vai conseguir esquiar, vai. Assim, até engraçado, porque a diversão estava garantida, em princípio. Mas ela realmente estava nas mãos de uma tecnologia externa, que por sorte tinha. Vou até te fazer uma pergunta, já que você voltou na questão do destino. Os autores antigos, os astrólogos antigos mesmo, os tradicionais, lá do século I, século II, por aí, eles tratavam dessa questão do destino, você sabe dizer? Olha, o que eu posso... Eu não... Se eu li alguma coisa acerca disso, eu não vou lembrar agora. Acho que não. Mas o que é possível a gente refletir acerca disso é que, assim, tem que se colocar na visão limitada de reflexões sobre a vida daquela circunstância. Um mundo sem internet, sem luz elétrica, e que a pessoa tinha que avançar pelos próprios devaneios, reflexões e trocas de ideia com as outras pessoas que estariam ali acessíveis, vai saber como era essa acessibilidade ou não. Então, assim, eu acho que esse pessoal se desdobrou de uma forma brutal e muita gente que teria potencial, enfim, morreu no caminho, sei lá, ajudando a consertar sapato velho, vendendo fruta na feira, alguma coisa assim, que jamais teria a chance de ter o estudo que era para tão poucos, né? Então a gente tem que considerar todas essas coisas. Eu imagino que fosse muito complicado para eles conseguirem ter uma reflexão de um ponto de vista que a gente tem hoje, né, sobre vida e a capacidade que o ser humano tem de interferir no entorno, né? Entendo. Então acho que tem essa a limitação do contexto mesmo. Então imagino que para eles destino e condições fossem quase sinônimos. Voltando nessa questão do tempo, né, do mapa horário, para prever até mesmo o clima, o tempo, né? Então, assim, no teu livro, no livro que você tem de astrologia horária, que você fez que você publicou pela Gaia, tem inclusive uma pergunta horária que é sobre trânsito. Eu achei muito interessante. Então, de repente, você pode, sei lá, eu vou trabalhar amanhã e eu posso perguntar no mapa horário como é que vai estar o trânsito amanhã. Então, você pode fazer perguntas sobre eventos muito objetivos e, digamos assim, externos à pessoa. Não são questões subjetivas internas. São questões objetivas e externas, né? Sim. Mas aí é muito bom você ter citado esse mapa específico, porque eu queria saber como estava o trânsito, mas isso era no fundo, embora essa tenha sido a minha motivação da pergunta, não era o interesse primário. O interesse primário era saber se eu chegaria em tempo na sessão com o meu psicanalista ou não.
Eu estava preocupado com isso, ou seja, o principal era a minha conexão com a outra pessoa. E óbvio que isso dependia do trânsito. Então eu precisava saber se por acaso, assim, se eu ia ter alguma coisa que impedisse a minha conexão com o terapeuta, e isso não tinha, então o mapa já responde ali. E a outra coisa é a questão do trânsito. Realmente o trânsito estava infernal, insuportável, mas deu para chegar na hora precisa. Então é interessante a gente ponderar essas coisas, que isso muitas pessoas podem acabar. Eu acho que eu não escrevi de uma forma decente a importância de entender o contexto como um todo ali. Tipo, se pudesse fazer uma revisão, com certeza colocaria mais uma meia página aí de notas de observação. Ou seja, assim, nessa observação que você está fazendo, o teu vínculo emocional, né, o teu envolvimento emocional na questão é importante. 100%. Bom, dentro do nosso roteirinho de entrevista, você falou que queria falar um pouquinho sobre astrocartografia. Essa é uma área que eu não conheço, eu não mexo com astrocartografia. O que você poderia falar para a gente? Acho que, inclusive, quem está assistindo gostaria de saber o que é astrocartografia, enfim. O que você puder falar. Bem grosseiramente falando, bem simples, para quem nunca viu na vida, são as projeções de pontos do seu mapa pelo mapa mundi. Então, assim, gosto sempre de usar esses exemplos bem simples. Sabe aquela coisa aquela sensação que você tem, que você vai para algum lugar e fala, nossa, todo mundo fala tão bem nesse lugar, por que eu me senti tão mal aqui e tal, e não teria motivo? Porque às vezes tem motivo e tudo bem, quando tem motivo, aquela história, o fator social e do nosso entorno é obrigatoriamente sempre o mais importante. Mas às vezes, em princípio, está tudo ok, mas você não consegue se sentir bem naquele lugar, a vida, de repente até se muda para aquele lugar, mas a tua vida não dá certo lá, não engrena, a coisa parece que está num atoleiro. E isso, geralmente, a astrocartografia, ela sempre aponta para alguma coisa muito fraca, muito ruim que está acontecendo em cima desses pontos, e o contrário também. Aquele lugar que, de repente, seria até improvável de alguma coisa dar certo, mas você tem uma afinidade gratuita e as coisas fluem muito bem naquele lugar, mesmo que para a maioria das pessoas aquilo seja um lugar a ser evitado. Ou também tem as outras coisas boas, quando você vai para um lugar que é um lugar que é desejado por muitas pessoas e você ainda está privilegiado naquele lugar. Você pode estar privilegiado ou, enfim, meio que excluído ou negligenciado astrologicamente, de acordo com cada lugar. Mas eu não tomaria isso como um ponto de partida para uma leitura de um mapa. Primeiro, sempre vou ver essa questão, assim, considerando que a astrocartografia, você vê essas linhas pelo mapa mundi, antes de tudo teria que ver como está a relação do regente da pessoa, do Almutem Figuris, da Lua, né, com o regente da Casa 9. E como todo mundo também se comportaria na própria Casa 9, né, fazer essa projeção de dignidades com o Almutem da 9 e tudo mais. Mas é algo interessante a se ver depois de feita essa análise. Porque se a pessoa também tem tudo de horrível lá na Casa 9, não adianta ela viajar para o exterior, que o lugar pode até ser ok, mas o processo da viagem, do deslocamento vai ser tão caótico, assim, tão cheio de desafios, que aí complica bastante. Não se exclui, a gente sabe que as coisas não se excluem, mas às vezes se contrapõe de um jeito bem desagradável, né? E aqui eu quero dar um exemplo curioso para quem às vezes fica incomodado com essa coisa da astrologia não dar um veredito final, né? Você fala, poxa, mas aqui falou que é positivo, aqui falou que é negativo, esse negócio é contraditório e você não dá uma solução. Enfim, imagina aquele bolo lindo, delicioso de chocolate. E se tiver uma barata andando em cima? Ele não deixa de ser aquele bolo delicioso de chocolate, mas aquela barata já faz você não querer comer aquele bolo. Então é mais ou menos esse tipo de coisa. Eu gosto de usar umas analogias bem exageradas, porque o povo não esquece mais a referência. Então é aquela coisa... Qual é o tamanho necessário do bolo para ser grande o suficiente para você não se importar de ter uma barata andando em cima? Ou, se você fala, não, eu não ligo muito para isso, então tá bom. Quanto de bolo você precisa ter num monte de barata para que já seja suficiente para você comer? Sabe, são perguntas que não tem como tirar um saldo desse tipo de coisa. Porque o simples fato de ter uma interferência significa que ela vai acontecer ali independentemente do fator positivo que você tenha te ajudando e vice-versa. Não, assim, que você comentou isso, né? Esse comentário seu me remeteu a uma memória de uma aula que eu tive com você
né? Assim, quem está assistindo o canal, eu já falei, você foi meu professor, né, de astrologia tradicional e astrologia horária, né? Eu fiz a formação com você lá na Gaia, e eu lembro da aula que você deu lá, eu acho que uma aluna tinha perguntado se tinha como você melhorar um planeta, vamos imaginar, um planeta maléfico como Saturno. E eu acho que a pessoa imaginou alguma coisa do tipo, se Saturno fizer conjunção com Vênus, que é um pequeno benéfico, ou mesmo com Júpiter, então esse Saturno não fica melhor, não fica mais benéfico, enfim, alguma coisa assim. Aí você fez uma comparação de vamos dizer assim, de fezes, aí você vai lá e joga chantilly. As fezes não vão ficar melhor porque você jogou chantilly em cima. Pois é. É bem isso, assim. E às vezes aquela história é interessante, assim, um trígono de Saturno. Aí você fala, nossa, tô vendo tem um leão selvagem correndo na minha direção. Não, ele só quer carinho. Eu vou morrer de medo e sair correndo de qualquer jeito. É um leão selvagem correndo na minha direção. Sabe? Não vai mudar a natureza. Pois é. Pois é. Agora, assim, a gente já está chegando ao final da entrevista, né? E eu queria concluir essa entrevista com a seguinte pergunta, até para deixar um pouco livre para você poder colocar a sua mensagem. Mas, assim, a pergunta que eu queria levantar é a seguinte: qual é a principal lição que a astrologia tradicional, e mesmo a astrologia horária, eu estou entendendo a horária como um ramo da tradicional, então a pergunta mais ampla é sobre a tradicional. Qual é a principal lição que a astrologia tradicional pode oferecer para a maioria das pessoas? É uma pergunta mais filosófica mesmo. Assim. Qual é a principal lição existencial ou a principal mensagem que a astrologia tradicional pode deixar para as pessoas de um modo geral? E ao mesmo tempo em que eu lanço essa pergunta para você, eu também já deixo o espaço para você fazer suas considerações finais. Bom, acho que, tentando ser bem resumido aqui, ela acaba sendo uma ferramenta para a gente exercitar a nossa capacidade de ser precavido. Assim, de tomar consciência das coisas e se precaver para situações futuras. Sabe, simplesmente de planejar que você vai sempre guardar a chave num determinado bolso, que vai sempre reservar uma parte do dinheiro que você ganha para fazer uma poupança para caso de emergência e esse tipo de coisa, né? No fundo, acho que não tem você poderia ficar fazendo várias divagações, mas acho que o motivo principal é esse mesmo, a gente conseguir aprender a se programar melhor para conseguir viver melhor os períodos bons, né, não desperdiçar, construir bastante coisa nos períodos neutros, que eu sempre friso nisso, a importância de ciclo neutro, que isso até aí ok, aqui eu vou devagar um pouquinho, porque tá me ouvindo bem? Opa, deve estar um ruído de fundo aí. Foi um avião que passou. Eita, passou aí na sala, né? Barulho de avião, barulho de cachorro, tem tudo isso. Tá vivo. O lugar tem vida. Então, e eu acho que a questão tem mais a ver também com o que eu ia falar dessa divagação, né? Tem mais a ver com o fato de que quando a gente está num ciclo neutro, tá livre. É uma folha de papel em branco. Então você tem muito mais chance de poder desenhar o que você quiser nessa folha sem nenhuma interferência, assim, sem nenhuma zona de conforto te ajudando e sem nada te atrapalhando. E a gente não se toca que justamente esses são os momentos mais importantes da nossa vida, que são aqueles dias neutros, aquele momento que você fala, não sei muito o que vou fazer, vou botar qualquer coisa na TV, ou assistir qualquer vídeo no YouTube, ou sentar para tirar um cochilo, e tudo bem, às vezes o cochilo pode ser útil, o vídeo no YouTube pode ser útil, mas a gente tem que entender que esses são os momentos em que a gente inconscientemente está tomando uma série de decisões a nosso favor ou contra, sem que a gente perceba, né? E que quanto mais a gente consegue fazer, por poucas que sejam, mas atitudes em nosso favor durante esses momentos, esses espaços intermediários na nossa vida, a gente está construindo uma coisa muito mais interessante, um reforço grande o suficiente para poder enfrentar os períodos ruins. Porque aí é aquela história, você tem uma blindagem que quando vem um período ruim, ele continua sendo ruim, mas é uma coisa que eu sempre falo para
para os meus clientes: não se preocupa se você está atravessando uma zona de tiro, se preocupa se a tua blindagem é boa. Porque se você toma tiro, mas ele fica retido na fuselagem, não está te acontecendo nada. Você toma susto, é bem incômodo, mas... Eu vou sintetizar que eu acho que a sua resposta fala de uma aplicação pragmática da astrologia mesmo, né? De uma visão pragmática da astrologia, né? De repente poder usufruir de uma utilização pragmática da astrologia. Sim. A pessoa que quiser entrar em contato com você, ela vai no YouTube, acha teu contato no teu canal, né? Sim. No YouTube é só colocar Astrologia Tradicional com Célio Barros, é isso? Isso. Canal? E o site é celiobarros.com, sem BR, só celiobarros.com. E aí tem também minha página de Astrologia Tradicional no Face. E, enfim, é isso. Na verdade, se a pessoa colocar Célio Barros no YouTube, acha a tua página de astrologia e tem também um canal lá de música, né? Tem. É um canal do teu trabalho com música, não é isso? Olha, é interessante você falar isso. Eu tenho minhas dúvidas quanto à palavra trabalho. Assim, eu diria, é o canal onde eu publico coisas relacionadas à música, porque eu já trabalhei como músico, parei, voltei, parei, mas assim, a minha relação como músico é uma relação inconstante, com instrumento, às vezes é contrabaixo, guitarra, trompete, trompa, flauta doce, nada, sabe, às vezes eu estou trabalhando como... a minha relação com a música foi muito mais trabalhando como técnico de som, principalmente se for contar as horas trabalhadas, é disparado mais como técnico de som do que as minhas realizações como instrumentista. E assim, levou muito tempo para perceber que eu transformei o meu hobby como profissão. E que, assim, você percebe que no meu caso, percebi que a música é um hobby porque o meu teto de tolerância é muito baixo. Então, assim, eu não faço concessões como músico. Como astrólogo, aquela coisa. Cada caso é um caso, vamos conversar. Tem coisa que eu falo, olha, posso te ajudar ou não posso te ajudar, só isso. Mas eu tô disposto mesmo e aberto pro trabalho, assim como técnico de som também. Que mandarem de áudio, se mandarem um áudio muito ruim para eu restaurar, sei lá, no fundo desse ruído tem um murmúrio de voz, aí não dá para trabalhar, mas se mandarem uma gravação de um concerto com uma tosse no meio, eu consigo tirar a tosse. Dá um trabalho do cão, mas tudo bem. Agora, e ficam algumas cicatrizes dependendo do caso. Mas tem até um canal também, já que você abriu espaço para isso, tem um canal do estúdio, que chama... Bom, depois eu vou editar aqui no vídeo e colocar em texto. Chama Chlorlyd, mas enfim, o nome está em norueguês porque é uma empresa que eu abri aqui. Mas tem pouca coisa publicada lá também, até porque assim, é mais fácil encontrar alguns resultados disso depois acompanhando o que eu publico lá na página de trabalhos que eu mixei para clientes ou trabalhos meus mesmo. Mas assim, o principal é procurar astrologia. Se digitar Astrologia Célio Barros no YouTube, já cai no meu canal. Perfeito. Então, assim, eu termino aqui a minha parte aqui no vídeo, te agradecendo por você me conceder essa entrevista, né? Eu tenho entrevistado outros astrólogos também, e eu acho que eu até pensei um pouco sobre esse assunto. É interessante mostrar para o público que a astrologia possui muitas linhas teóricas, existem muitas linhas de trabalho, né? Cada astrólogo tem um entendimento diferente, né? E eu acho que é interessante as pessoas terem esse conhecimento da diversidade que é a astrologia, né? Até porque em muitas redes sociais a astrologia ela é apresentada como signo e horóscopo. Só isso, signo e horóscopo, signo e horóscopo. Então, Socorro. de repente, é interessante Então, de repente, é interessante as pessoas perceberem que a astrologia é muito mais do que isso, né? Muito mais do que isso, e que tem uma diversidade de linhas, de teorias, de entendimentos entre os próprios profissionais. Né? E aqui você deu a sua contribuição para a astrologia tradicional e horária aqui dentro do canal. Agradeço muito, muito. Eu quero te agradecer por isso, tá? Eu sou extremamente grato pela oportunidade. Você está com um canal aí super forte no YouTube. Isso é uma divulgação, uma força incrível, assim. E, aliás, quero aproveitar e também te pedir a liberdade para publicar essa conversa no meu canal também. Tá, vai ser muito bom. Que legal, obrigado.
E, enfim, obrigado por toda a força também. Nossa, hiper grato pelo outro vídeo que você fez lá, comentando sobre os livros, comentando sobre o livro que eu escrevi junto com o Brito e o Denilson. Poxa, essa força faz diferença mesmo pra gente. Ainda mais aquela coisa, como você comentou, eu tô começando no YouTube, é uma guerra conseguir falar olhando pra câmera, assim. Quando eu tô interagindo com alguém, não, se bem que a câmera tá aqui, eu tô te vendo num outro monitor aqui, então nem tô olhando muito pra ela, né, mas enfim, tá compensando apesar de ser um desafio. E se você acha que eu tô falando muito objetivo no vídeo, é porque eu tenho a ferramenta das edições, né. Aí isso ajuda. Ah, não, mas eu acho que tá saindo muito bem, sim. Tá muito bom. Eu tô gostando, eu tô acompanhando bastante o seu canal. Legal. E convido todo mundo aqui do canal Professor Adalberto Pessoa a acompanhar também. É uma contribuição a mais. Seu trabalho tá de parabéns, sério. Eu que agradeço muito. Então é isso daí. Então a gente vai se falando e eu termino por aqui e te agradeço mais uma vez. Muito obrigado pela contribuição. Obrigado pela oportunidade. Até. Até. Tchau, tchau.